A Suíça sempre foi sinônimo de estabilidade. Bancos poderosos, chocolates premiados, trens pontuais e um padrão de vida que parece coisa de outro mundo. Mas, e se essa imagem perfeita estiver começando a rachar? Esse vídeo faz parte da nossa nova série aqui no canal. O que está acontecendo? Onde a gente mergulha nas realidades atuais de países que todo mundo acha que conhece, mas quase ninguém mostra como realmente estão. E agora, chegou a vez de olhar para um dos países mais admirados do planeta e descobrir que, por trás da organização impecável, também existem dilemas, tensões e mudanças acontecendo em silêncio. Nos bastidores da ordem, o país enfrenta cortes em áreas essenciais, tensões com a imigração, desaceleração econômica e até tradições centenárias que já não se encaixam tão bem na vitrine suíça. Hoje, no Belo Mundo, a gente vai além dos Alpes, do fondue e dos relógios de luxo, para te mostrar o que está acontecendo com a Suíça. Número 1. Economia. A fama da Suíça é de país rico, organizado e imune a crises. Mas a verdade é que nos bastidores, a economia já não anda tão firme assim. Nos últimos meses, o crescimento do país praticamente travou. O próprio governo, por meio do Secretariado de Assuntos Econômicos, uma espécie de Ministério da Economia Local, revelou que o Produto Interno Bruto ficou estagnado, sem crescer nada. Foi a primeira vez que isso aconteceu desde os tempos da pandemia. Além disso, um importante instituto de pesquisa, chamado COF, ligado à principal universidade de Zurique, rebaixou suas previsões de crescimento para menos de 1%. Isso é muito baixo para um país tão desenvolvido. E quando a economia começa a patinar, o povo sente. Os salários já não acompanham a alta dos preços e o famoso poder de compra suíço está minguando. Para piorar, o cenário internacional também pesa. A guerra na Ucrânia, os juros altos pelo mundo e a crise econômica na Alemanha, principal parceira comercial da Suíça, afetam as exportações e a indústria local. Setores como o farmacêutico e o de maquinário estão entre os mais atingidos, ou seja, até a terra dos cofres fortes enfrenta incertezas. E quando o dinheiro aperta até na Suíça, o clima muda. As pessoas consomem menos, seguram investimentos e a confiança no futuro diminui. E é nesse cenário instável que a próxima polêmica ganha força: a imigração. Número 2. Imigração. A Suíça sempre atraiu gente do mundo inteiro. Por ser segura, rica e cheia de oportunidades, muita gente quer morar lá. E isso fez do país um dos mais diversos da Europa. Só que esse movimento também vem gerando tensão. Hoje, quase 1/3 da população que vive no país não tem cidadania suíça. São trabalhadores, estudantes, refugiados, famílias inteiras que chegaram em busca de segurança e oportunidade. Só em 2023, mais de 99 mil pessoas se mudaram para lá. Um crescimento de mais de 11% em relação ao ano anterior. Esses números ajudam a movimentar a economia, trazem diversidade cultural, renovam a força de trabalho, mas também pressionam o sistema. Faltam moradias, escolas ficam cheias, serviços públicos sentem o impacto. A discussão chegou até a política. Um dos partidos mais fortes do país, o Partido Popular Suíço, lançou uma campanha chamada Não aos 10 milhões de suíços. A ideia é limitar o crescimento da população até 2050. E se passar dos 9,5 milhões, eles propõem até romper acordos internacionais que permitem a livre circulação de pessoas pela Europa. O governo foi contra, mas reconheceu que o crescimento populacional traz desafios reais e prometeu buscar soluções em áreas como moradia e mercado de trabalho. No fim das contas, a pergunta é simples: como manter qualidade de vida num país pequeno com tanta gente chegando? É um dilema real e deve pesar bastante nas próximas eleições.
E já que o assunto é pressão sobre os recursos, no próximo bloco a gente fala de onde o governo está cortando para tentar dar conta das contas. Número 3. Cortes do orçamento. Sabe quando surge um imprevisto e a gente precisa cortar o cinema, economizar no mercado, trocar o plano do celular? Pois é. Na Suíça, o governo também entrou nesse modo de contenção. E os cortes não estão sendo leves, nem em áreas secundárias. Tem verba importante ficando de fora. A partir de 2025, o país vai reduzir os repasses para várias organizações internacionais ligadas à ONU. A maioria delas fica em Genebra, cidade que é praticamente um símbolo da diplomacia mundial. Programas ligados à saúde, educação e ajuda humanitária vão sentir o impacto. Nomes como Unesco, Unicef, ONU Mulheres e UNAIDS estão na lista. Em Genebra, o clima é de incerteza. Muitas dessas instituições dependem do apoio suíço para continuar funcionando. Dentro do país, o recado também foi claro: economizar. O governo cortou parte dos aumentos previstos no orçamento militar e suspendeu um repasse de 600 milhões de francos suíços que iria para a pesquisa científica, num programa europeu. A justificativa é sempre a mesma: evitar dívidas e manter as contas equilibradas, mas nem todo mundo apoia esse caminho. Muita gente acredita que cortar em saúde, educação ou ciência é dar um tiro no próprio pé. Mas enquanto o governo aperta os gastos e freia investimentos, o cidadão comum também tem suas próprias formas de lidar com a insegurança, inclusive no jeito de pagar. Número 4. Dinheiro vivo. Enquanto o governo corta gastos e o mundo acelera no digital, a Suíça continua fiel a uma tradição: pagar em dinheiro vivo. Mesmo com apps modernos, cartões e até criptomoedas já bem populares no país, o papel moeda ainda é o meio de pagamento mais usado por lá. Uma pesquisa do Banco Central mostrou que 97% dos suíços ainda guardam cédulas em casa ou na carteira. E mais, 70% das compras ainda são feitas com dinheiro em espécie. Por quê? Primeiro, por questão de privacidade. Pagar em dinheiro não deixa rastros. Segundo, pela segurança. Se o sistema travar, você ainda consegue pagar. E tem também o costume. Por muito tempo, o cheque nem existia na Suíça. Era nota ou nada. Esse apego é tão forte que virou até pauta política. Em 2023, um grupo lançou uma proposta para garantir o direito de pagar com dinheiro físico, por lei. A preocupação era clara: evitar que o país virasse uma sociedade 100% digital, como já acontece em lugares como a Suécia. Mas os tempos estão mudando. Os mais jovens já preferem aplicativos e cartões. O futuro pode ser digital, sim, mas por enquanto, não. E por falar em resistência ao digital, algumas escolas suíças também resolveram puxar o freio, só que com os celulares. Número 5. Celular fora de classe. Enquanto boa parte do mundo tenta colocar mais tecnologia nas escolas, a Suíça está fazendo o caminho inverso. Em alguns cantões, os celulares foram banidos das salas de aula. E, em alguns casos, até do recreio. O exemplo mais recente é o cantão de Nidwalden, onde ficou decidido que, a partir de 2025, os alunos do ensino primário não poderão usar celular ou qualquer aparelho eletrônico dentro da escola. Só em caso de emergência ou se for usado com autorização do professor. A decisão veio depois de estudos apontarem que o uso excessivo de telas estava afetando a concentração, as interações sociais e até a saúde mental dos alunos. O objetivo agora é simples: foco na aula, conversa no recreio e celular só depois da escola. Os professores terão liberdade para confiscar aparelhos e aplicar medidas disciplinares quando a regra for quebrada. E Nidwalden não está sozinha. Cantões como Friburgo e Vaal
também já adotaram medidas parecidas. Nessas regiões, o recreio é como antigamente: bola no pátio, conversa ao vivo e nada de tela. Já em lugares como Schwyz e Lucerna, a decisão ficou por conta de cada escola. Essa diferença entre regiões é reflexo do sistema suíço, onde cada cantão tem autonomia para decidir suas regras. Mas a tendência de limitar celulares nas escolas vem crescendo. Até a Unesco, em 2023, recomendou o mesmo: menos tela, mais aprendizado. Ao que tudo indica, pelo menos nas escolas, a geração touchscreen vai precisar redescobrir o lápis, o papel e o olho no quadro negro. E falando em tecnologia, há um campo em que a Suíça não está nada avançada: a regulação de deepfakes. Número 6. Deepfakes, terra sem lei digital. Os vídeos falsos criados por inteligência artificial, conhecidos como deepfakes, já causam confusão no mundo todo. Eles imitam rostos, vozes e expressões com tanta perfeição que muita gente se engana. E por incrível que pareça, o país ainda não tem nenhuma lei específica para lidar com isso. Em 2025, uma proposta que sugeria criar regras só para esse tipo de conteúdo foi levada ao parlamento. Mas a maioria dos deputados votou contra, alegando que as leis atuais sobre privacidade, difamação e honra já eram suficientes. Só que muitos especialistas alertam que isso não é o bastante. Entre os riscos apontados estão golpes financeiros, conteúdos íntimos falsificados com rostos reais, manipulações políticas e até danos irreparáveis à reputação de pessoas inocentes. A proposta rejeitada previa medidas simples: rotular vídeos manipulados, proibir práticas maliciosas e proteger vítimas, sem interferir na liberdade de expressão. Mesmo assim, ela foi deixada de lado. A justificativa do governo é que esse assunto pode ser incluído no futuro, dentro de uma lei mais ampla sobre inteligência artificial. Mas até lá, tudo segue sem controle. E o problema é esse: quando o dano aparece, já é tarde demais. Enquanto isso, pesquisadores e empresas tentam criar ferramentas para detectar deepfakes com mais rapidez. Mas é uma briga desigual. Para um país tão conhecido pela organização, deixar esse tipo de conteúdo correr solto é uma contradição enorme. Mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Quase chegando ao final do nosso giro, vale lembrar que nem só de tensão vive o país do chocolate. Entre polêmicas e incertezas, ainda tem espaço para coisa boa. E quando o assunto é engenharia, por lá eles continuam fazendo bonito. Número 7. O teleférico recordista. Mesmo com os cortes no orçamento, o país não deixou de investir em projetos grandiosos. E um dos mais curiosos é o Stoesbahn, considerado o trenzinho mais inclinado do planeta. Ele fica no cantão de Schwyz e liga a base da montanha à pequena vila alpina de Stoes, vencendo uma inclinação de 110%, o equivalente a 47 graus. É como se o trem subisse uma parede, e faz isso em apenas 4 minutos. As cabines redondas e articuladas giram durante o trajeto para manter os passageiros sempre nivelados. O resultado é uma viagem tranquila, mesmo com a subida extrema. Um daqueles detalhes que mostram o cuidado com o design. O projeto substituiu uma estrutura antiga e logo virou atração turística. As imagens do trem cortando a neve viralizaram, e hoje o passeio faz parte do roteiro de quem visita a região. E esse é só um exemplo. O país conta com mais de 500 instalações de transporte por cabo, entre bondinhos, teleféricos e trens de montanha. Sem falar do túnel de base do Gotardo, com 57 quilômetros escavados sob os Alpes, o mais longo e profundo do mundo. Mesmo em tempos de incerteza, esse tipo de obra mostra que por lá ainda existe espaço para ousadia e para continuar subindo, mesmo quando o caminho é inclinado. Número 8. O boneco que prevê o verão.
E para fechar esse nosso passeio por tudo que anda acontecendo por lá, a gente deixa as tensões de lado e falemos agora de tradições explosivas. Literalmente. Todos os anos, na chegada da primavera, os moradores de Zurique se reúnem para uma tradição que foge completamente da imagem comportada do país. É o Sechseleuten, um festival folclórico cheio de pompa, cavaleiros com roupas medievais, fogueira gigante, e o protagonista da noite, o Bögg, um enorme boneco de neve feito de pano e recheado de pólvora. A missão do Bögg? Prever como será o verão. Segundo a lenda, quanto mais rápido a cabeça do boneco explodir, melhor será o clima nos meses seguintes. Uma explosão rápida promete calor e sol. Uma explosão demorada? Prepare o guarda-chuva, porque o verão será chuvoso e sem graça. Essa tradição começou no fim do século XIX e virou coisa séria em Zurique. Desde 1902, o boneco é colocado sobre uma fogueira de 10 metros, bem no centro da cidade. Pontualmente às 6 da tarde de uma segunda-feira de abril, a pira é acesa. Cavaleiros a cavalo circulam o fogo e a multidão, sempre grande, começa a contagem. Em 2021, o Bögg levou 12 minutos e 57 segundos para explodir. O povo comemorou. O verão foi quente e ensolarado. Já em 2016, a cabeça demorou mais de 43 minutos para estourar, e o clima realmente foi um desastre. Verdade ou mito? Ninguém sabe, mas virou até assunto nos noticiários como previsão alternativa. Claro que nem todo mundo leva o boneco a sério. É mais festa do que crença. Mas o evento é tratado como parte da identidade local. Em 2020, por causa da pandemia, a cerimônia pública foi cancelada pela primeira vez desde a Segunda Guerra. No ano seguinte, como ainda não dava para aglomerar nas ruas de Zurique, os organizadores decidiram improvisar. Levaram o boneco para um vale remoto no interior do país, longe de qualquer multidão, e transmitiram tudo ao vivo pela TV. Deu certo, o público acompanhou de casa, e o Bögg explodiu como manda a tradição e todo mundo amou. Esse ano, o evento ocorreu conforme o planejado, e a cabeça do Bögg explodiu após 26 minutos. Segundo a tradição, esse tempo indica um verão de clima moderado. Será? E como toda tradição folclórica, nem tudo escapa da polêmica. Ambientalistas já criticaram a fumaça e os resíduos, mas os organizadores garantem que a limpeza é completa logo depois. No fim, o Bögg é isso. Um símbolo excêntrico, barulhento e muito suíço. Um jeito inusitado de dizer adeus ao inverno e dar boas-vindas ao calor, explodindo um boneco de neve em praça pública. Tudo muito civilizado, claro, mas com um estouro no final. Chegando ao fim dessa jornada, dá para dizer que a Suíça vai muito além dos clichês, não é mesmo? Sim, ainda é a terra do chocolate impecável, dos bancos discretos e da organização que parece de outro planeta. Mas também é um país lidando com desafios reais, dilemas modernos e tradições bem inesperadas. Depois de ver crises, polêmicas e esquisitices da Suíça real, fica a pergunta: essa imagem combina com o que a gente imaginava? Ou te pegou de surpresa? O que achou desse outro lado do país? Teve algum fato que te chocou? Ou algo que mudou sua visão sobre a Suíça? Conta aqui nos comentários. Se curtiu esse mergulho nas contradições suíças, deixa o like, compartilha com quem ainda acha que por lá tudo é perfeito e se inscreve aqui no Belo Mundo para não perder os próximos vídeos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente se vê na próxima parada.